os outros povos. E eu acho, irmãos, interessante como existe uma grande contradição na relação de Deus e do seu povo. Nós temos Deus que é grande, que é perfeito, que é soberano, e cujas suas principais características é que Ele é fiel, Ele é amoroso e que Ele é justo. Mas, em contradição a isso, nós vamos ter, irmãos, um povo a qual a Bíblia vai caracterizar como um povo obstinado. E nos aprofundando um pouco mais nessa palavra obstinado, a qual eu tenho certeza que todos os irmãos aqui já leram, já ouviram essa palavra diversas vezes, mas falando apenas para que caso algum irmão não saiba, já tenha esclarecido. Obstinado significa teimoso, inflexível. E quando se trata de um dicionário bíblico, de uma tradução mais antiga, mais exata ao que se queria dizer naquela época, obstinado vai significar, irmãos, persistente e autoconvencimento, uma pessoa que não se convence fácil, uma pessoa que quer o que quer e ponto. E nós vamos observar o obstinado. Ali no Êxodo, depois do povo atravessar o mar vermelho, depois do povo ver a glória de Deus, ouvir a voz dele, que era como relâmpago, a voz dele que era semelhante a muitas águas, onde o próprio monte a qual Deus falou fumegava, tremia. O que o povo fez depois disso, quando Moisés estava lá orando no topo do monte? Criou um bezerro de ouro, idolatria, pecado. Depois de viver um dos grandes, se não o maior milagre do Antigo Testamento, o povo sendo liberto da mão dos egípcios, atravessando o grande mar vermelho. O que o povo fez depois disso? Caiu em idolatria. No livro de Levítico, quando Deus passava para Moisés as suas leis, as instruções a respeito do tabernáculo, dos sacerdotes, quais eram as regras, quais eram as formas certas de adorar a Deus, de seguir a sua lei, de cumprir com excelência, o que o povo fez? Que não se lembra dos filhos de Arão, oferecendo um povo estranho. O que aconteceu com eles? Foram mortos, consumidos pelo próprio fogo. No livro de Números, irmãos, nós observamos, e é lindo como Deus cuida do seu povo no livro de Números. Eu acho assim, uma coisa realmente extraordinária, o zelo que Deus tem com o seu povo, o cuidado, o carinho, que Ele não se importa com cada detalhe, uma melhor do que aqui. E aí vamos dizer, Moisés, você não fez atravessar o mar vermelho, você que nos fez libertar e sair do Faraó para morrer aqui nesse deserto, Moisés. É isso que o povo fez no livro de Números. Questionou a autoridade de Moisés, os próprios irmãos dele, Miriam, Arão, questionaram a sua autoridade, a qual o próprio Deus colocou, elegeu ele líder sobre o povo de Israel. No livro de Josué também não é diferente. Quem não se lembra do pecado de Acã, a sua luxúria, ele tinha saído de Acã, mas Israel não tinha saído dele. O próprio Jesus Cristo vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 21 e 22, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Já foi citado aqui nesta noite, irmãos, a mulher que se tornou em estado de sal. Perceba que a esposa de Ló havia saído de Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não tinha saído do coração dela, porque a prostituição, porque a idolatria, porque o pecado, porque toda aquela injustiça já fazia parte, já era cotidiano, já era o hábito na sua vida. Para ela aquilo já era normal. Irmãos, agora no livro dos Juízes, infelizmente, não é diferente. O povo se encontra em idolatria, apostasia, a qual é um tema muito atual. Nós vivemos na maior era dos apóstolos. Muitos hoje são apóstolos, porque foram profetas que não tiveram um bom discipulado, foram pessoas que queriam engrandecer o seu próprio eu. Ah, não, vou lá, eu vou pregar, eu vou fazer isso, eu vou fazer a glória descer, eu vou pegar, vou fazer um jejum ali, Deus vai se manifestar e vai ser Deus. Não, irmãos, não é isso. Não é isso, irmãos. Esse livro de Juízes, isso foi o que mais me chamou a atenção.
em meio de tanto cuidado, tanto carinho, tanto zelo, o povo continuou caindo na idolatria. O povo continuou sendo apóstolo, adorando a outros deuses, mesmo presenciando nas mãos de diversos juízes. Ogiel, Eúdio, Débora, quantas vezes Deus não falou, Deus não se manifestou, Deus não mostrou o seu poder e a sua glória? Qual foi a atitude do povo? Ele ia, depois que o juiz morria, e em alguns casos o juiz nem chegava a morrer, o povo já estava lá adorando outros deuses, se negando a viver na presença de Deus vivo, se esquecendo que Deus é amor, sim, com certeza, mas Ele também é fogo consumidor. E irmãos, somos apresentados aqui na história de Gideão, a qual eu li o versículo introdutório, e pulando um pouco a parte do seu chamado, quando ele foi chamado, porque eu não quero tomar muito tempo, não quero me estender muito nas minhas palavras, pretendo ser bem objetivo. Irmãos, Gideão se encontrou em um momento realmente muito difícil, irmãos. E Deus o chamou, fez ele passar e fazer um processo seletivo para aqueles que iriam na presença de Deus, na vontade de Deus, lutar contra os midianitas, a qual é um dos povos mais cruéis de toda a Bíblia, principalmente aqui no livro de Juízes. Quando nós vamos analisar, os midianitas aqui na era de Juízes, eles eram extremamente cruéis, irmãos. Eles eram nômades, ou seja, eles não tinham uma habitação própria. E eles andavam em grandes grupos, eles ficavam escondidos, esperando. E quando chegava o tempo da seara, quando chegava o tempo de colher os frutos, ele ia e atacava com aquele grande grupo. Os povos não tinham a menor força, não tinham condições de combater os midianitas, de tal forma que aquele pequeno grupo nômade se expandiu, se tornou um grande grupo estratégico. E essa palavra, irmãos, é muito interessante, eu quero falar a respeito dela daqui a um tempo sobre estratégia. Deus, irmãos, como eu havia dito anteriormente, Deus vai usar Gideão para criar um processo seletivo, ao qual o próprio Deus instituiu e mostrou a ele como seria. Nós vamos ver que primeiro Deus analisa quem são os covardes, quem são aqueles que têm medo, quem são aqueles que não querem. E irmãos, isso me mostra algo realmente que podemos ver em toda a Bíblia, sobre a coragem, sobre ser voluntário, sobre querer. É interessante que até na construção do tabernáculo precisamos ser voluntários. O que Deus disse para Moisés na construção do tabernáculo? Moisés, todo homem cujo coração se mover voluntariamente traga oferta para a construção do tabernáculo. E eu glorifico a Deus, irmãos, porque foi tanta oferta que criou-se o tabernáculo e ainda sobejou muito para construir não só o tabernáculo, mas também os talheres e os itens que iriam usar dentro dele. Irmãos, isso é um tema que também é atual. Precisamos ser corajosos para poder espalhar o Evangelho. Quantas pessoas hoje morrem porque pregam a palavra, e muitos hoje se rejeitam para sair de casa, simplesmente por preguiça. Hoje eu não vou à igreja porque eu não estou muito afim. Hoje eu vou à igreja, está frio, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Enquanto isso, tem gente morrendo, tem gente corajosa morrendo por pregar a palavra. Tem corações voluntários que querem espalhar o Evangelho. O próprio Jesus disse: aquele que quiser seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Posteriormente, irmãos, Deus vai mostrar aqueles que têm atenção, aqueles que não tiram o seu alvo, usando o ato de se abaixar para pegar água e tomá-la. E, irmãos, é realmente lindo a Bíblia, suas analogias, porque posteriormente no Novo Testamento, como o versículo diz, olhar para o Cordeiro de Deus, nos trazendo, irmãos, a memória que devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus. O próprio pecado. O pecado é uma transgressão da lei, ele é uma desobediência de Deus
pecado, isso é o que é o pecado. Mas pecar significa errar o alvo. Fazendo uma rápida demonstração, mas o próprio arqueiro, como que é um arqueiro bom? O arqueiro bom é aquele que tem os seus olhos fixos no seu alvo, que estica as suas mãos e tem uma mão firme, porque ele sabe o que ele quer, ele sabe onde está o seu alvo, ele sabe o que ele precisa fazer para poder atingir o seu alvo. E o pecado é justamente o contrário disso. O pecado é errar o alvo. E quem é o alvo? Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos aqui, irmãos, ver Gideão se encontrando em uma situação verdadeiramente assustadora. Eu acredito que não só eu, mas todos que se encontram aqui ficariam no mínimo preocupados, porque eles iriam enfrentar aquele povo midianita que era cruel. Eles iam enfrentar aquele povo que já estava ficando famoso pelos seus ataques, famoso porque não estavam mais perdendo batalha, já estavam grandes e eles tinham estratégia, e uma boa estratégia, para poder enfrentar os seus inimigos. Gideão se encontrava apenas com 300, mas eram 300 escolhidos por Deus, irmãos. E eu queria dizer algo que muito Deus falou no meu coração. Irmãos, Gideão ele estava com o menor número, ele estava em desvantagem. Ele estava enfrentando um grande problema, passando por dificuldades que me questiono se algum líder na história conseguiria dar jeito nisso. E isso me fez refletir muito sobre o povo, os midianitas sendo estratégicos e Gideão sendo alguém que estava ali em desvantagem, estava ali no menor número. Que difícil situação, irmãos. Não bastava apenas estar enfrentando um povo estratégico, um povo que tinha experiência, um povo que já estava grande, que já sabia como atacar. Não, estava em desvantagem também. Tudo para nos mostrar que quando Deus quer que algo aconteça, irmãos, quando Deus estabelece algo, oh aleluia. Irmãos, eu quero falar algo muito sério nessa noite. Muitas das vezes, a qual também é o caso de Gideão, na nossa vida nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar situações e momentos a qual os olhos do ser humano, a qual os olhos do raciocínio lógico não tem escapatória, não tem solução, não tem como dar um jeito. Mas irmãos, a vida de Gideão nos ensina uma coisa: quando nós temos problemas realmente grandes, por vezes não devemos buscar estratégia, devemos buscar o Espírito Santo, devemos buscar a Deus. Perceba que Gideão não ganhou por estratégia, não ganhou por sabedoria, não ganhou por força, ele ganhou por causa que ele tinha Deus ao seu lado. Ele ganhou porque a vontade e a presença de Deus estava com ele. Meus amados irmãos, citando novamente Moisés, ele vai caracterizar tudo isso, irmãos, tanto o povo quanto o seu coração, quanto o ser obstinado, quanto o ser um povo infiel, quanto o ser um povo que muitas vezes não quer saber de pensar, um povo imediatista. Ele vai dizer que futuramente, e o único jeito disso se resolver é quando os seus próprios corações forem circuncidados. Porque na sua época não fazia muito sentido dizer, porque a própria circuncisão era um corte feito no corpo dos primogênitos, principalmente eles, obviamente, sendo um sexo masculino. O que Moisés está querendo dizer de circuncidar o seu coração? Irmãos, posteriormente, já no Novo Testamento, nós vamos ver que hoje nós aceitamos Jesus, nos batizamos, nos santificamos, buscando a vontade e a presença de Deus, nós temos um coração circuncidado. O próprio Jesus disse, irmãos, que quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele expulsa o valente, e a casa que estava suja, que estava pecaminosa, que estava contaminada com a idolatria e com o pecado, aquela casa se torna limpa e adornada, irmãos. Irmãos, a mensagem que eu quero trazer para os irmãos nesta noite
sobre negar a si mesmo, sobre querer cada vez mais seguir a Jesus. Porque a partir do momento que entregamos verdadeiramente a nossa vida a Deus e buscamos segui-los, nós não estamos mais procurando a nossa vontade, nós não estamos mais procurando os nossos sonhos, o nosso querer, os nossos planos, não, mas nós estamos procurando os planos e os sonhos de Deus. E é justamente isso que nos dá a garantia de vitória. Porque se Gideão estivesse aqui, irmãos, mesmo em desvantagem, mesmo nós já conhecendo a história, se ele não tivesse a presença de Deus, é certo, nós não teríamos nem a continuação do livro de Juízes. Aquele povo seria morto, seria exterminado, seria entregue às mãos deles para ser escravizados. Aconteceria provavelmente coisas piores do que se aconteceram no exílio. Irmãos, recentemente também eu terminei de ler o livro do profeta Isaías e do profeta Jeremias, e eu fiquei, irmãos, assustado com o pecado daquele povo. Eu fiquei assustado, porque eles chegaram em um nível de miséria que as próprias mães estavam cozinhando os seus filhos para comerem, porque aquele era o único alimento que elas tinham. Os irmãos têm noção disso, de quão sério é isso. Eu quero terminar aqui, irmãos, citando novamente Deuteronômio 28, Moisés apresentando, e eu faço menção dessa frase: exponho hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aqueles que obedecem, aqueles que honram, que amam a presença de Deus, têm a vida eterna, têm a garantia de vitória, mesmo que passem por lutas, porque passamos e vamos passar por lutas. O próprio Jesus disse que nesse mundo teremos aflições, teremos tribulações, seremos perseguidos, mas nós temos a certeza de uma vida eterna. Nós temos a certeza de que o mesmo Deus que cuidar, que zelar do seu povo, cuida e zela pela nossa vida. Mas, irmãos, não é só a bênção, não é só a vida que está diante de nós, mas é também a morte e também a maldição. Se nós nos afastarmos da presença de Deus, se nós deixarmos de buscar a sua vontade, de andar na sua presença, o nosso destino não vai ser diferente do destino do povo israelita do exílio. Eles foram para o exílio, nós, infelizmente, para algo pior, um tormento eterno, para o inferno, para o Seol, um lugar onde a própria Bíblia diz que o bicho não morre. Então, irmãos, quero convidar todos, para continuarmos vigilantes, para continuarmos buscando a presença e a vontade de Deus, porque é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso porque estamos na presença dele, porque estamos buscando a sua vontade e percebemos o cuidado e o zelo dele na nossa vida. E com permissão do presidente Tiago, do pastor, eu queria convidar toda a igreja a se colocar de pé nessa noite e fazermos uma oração. Aquele que pode, feche os seus olhos e coloque a mão no peito. Chega o horário, eu quero precisar da sua vida. Pode se colocar de pé.
posso mudar, aquele a qual é advogado, fiel, nos ajude, porque somos necessitados deste, em nome do Senhor Jesus, amém. O Espírito Santo continue falando aos nossos corações, que venhamos ter uma vida de mais vigilância, de mais temor, e contrário às atitudes do povo israelita, que por muitas vezes temos por infiel e desobediente, vamos buscar andar na presença, na vontade, na obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu agradeço a oportunidade,